Pessoal, tudo bem? É o professor Milton. Vamos continuar com os nossos videoaula e hoje nós vamos falar sobre o relevo para os primeiros anos do ensino médio, nossa segunda aula e logicamente a nossa segunda atividade do terceiro bimestre. Então vejamos, eu dei uma resumida ali, ó. Mas vamos falar um pouquinho, tá? E depois a gente vai para o resumo ali na lousa. O relevo, gente, é a parte superficial da litosfera, né, que é aquela camada sólida da Terra. É onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local da habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres. Em síntese, podemos definir o relevo como, foi o que eu resumi lá, é um conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. E a ciência que estuda as composições, as variações nas formas de relevo é a geomorfologia, que é um ramo de conhecimento que possui uma interface com duas ciências, a geografia e a geologia. Então a ciência que estuda os formatos da Terra é a geomorfologia. E vamos para os tipos de relevo. Nós temos as montanhas, os planaltos, as planícies e a depressão. Vejamos ali as montanhas, tá? Eu dei uma resumida ali também. As montanhas são formas de relevo que apresentam elevações e altitudes superiores em comparação com as regiões imediatamente vizinhas. Alguns autores afirmam, né, que uma elevação no relevo só pode ser considerada como formação montanhosa se possuir mais de 300 metros de altitude em relação ao relevo que se encontra ao redor, tá? Então, como eu coloquei ali, como eu resumi, tá? Eu resumi, ó, são formas de relevo que apresentam elevação e altitude superior em comparação com a região vizinha, tá? Ou seja, as montanhas, elas estão o quê? No alto, o próprio nome já diz montanha. Tanto é que um conjunto de montanhas, e elas, logicamente, elas variam de altura, dependendo do local. Elas formam o quê? Um conjunto de montanhas vai formar o quê? As cordilheiras, tá? Como as cordilheiras dos Andes, tá? Na América do Sul, os Alpes, tá? O Himalaia e assim sucessivamente. O Himalaia no continente asiático, ok? E temos também, gente, os planaltos, tá? E algumas vezes também esses planaltos são chamados de platos, né? Os planaltos são elevações de relevo que possuem uma extensão um pouco ampla e a parte mais alta relativamente plana, tá? E apresentam em geral altitudes medianas, sendo menores que as montanhas e maiores que as planícies. Então, numa linguagem bem simples aqui, popular, quer dizer, seria um tipo de montanha menor, né? Os planaltos, eles são bem menor do que as montanhas, tá? E temos em seguida o que? As planícies, que são áreas mais ou menos planas e que possuem uma altitude menor em relação às montanhas e aos planaltos. Então ela é menor, a planície, tá? E é interessante também que essas planícies são aqueles locais onde se desenvolve mais a agricultura, a pecuária, porque são áreas o que? Mais planas, né? São áreas mais ou menos planas e que possuem altitude menor do que as montanhas ou os planaltos. E caracterizam-se pela grande quantidade de sedimentos, tá? Porque é aquela parte mais baixa, então o sedimento vai acumulando ali, tá? E vai acumulando em sua superfície.
geralmente trazido pela água da chuva, dos rios, ou no caso das planícies litorâneas, pela água dos oceanos e dos mares. E por fim, nós temos também a depressão. Nós temos aqui dois tipos. Vejamos aqui. O que é uma depressão? São áreas que apresentam altitudes inferiores em relação ao relevo. Ela está abaixo o quê? Do relevo circundante, ou seja, eu vou chamar isso de depressão relativa, ou em relação ao nível do mar. Aí eu já vou chamar essa depressão onde eu considero o nível do mar, que ela fica abaixo do nível do mar, depressão absoluta. Em geral, costuma abranger regiões geologicamente antigas e que, portanto, sofreram bastante com ações e erosão e sedimentos das rochas e dos solos, o que se revela em uma superfície geralmente ondulada, tá? É o que chamamos de depressão, ok? E o solo, só para a gente pontuar aqui sobre o solo é a parte da superfície onde se desenvolve a agricultura. O solo ele é preparado para o plantio, tá? Então não esqueça disso, o solo é a parte da terra ali onde se desenvolve o plantio, ou seja, a agricultura. Ok, gente? Então são esses conceitos que eu quero passar para vocês sobre o relevo. Como é um vídeo aula, nós não podemos prolongar muito, não posso estar escrevendo muito, mas só aquele básico, né? Mas vocês podem pesquisar mais, gente, sobre o assunto, principalmente quem pretende prestar um Enem, fazer um Enem, um vestibular. Você pode entrar nessa área do relevo e tem muita coisa sobre esse assunto. Aqui eu estou falando só aquele básico, porque é um vídeo aula, eu não posso prolongar muito e nem ficar escrevendo muito. Mas eu creio que é uma aula interessante para todos nós aqui, que estamos no primeiro ano do ensino médio e queremos aprender sobre o relevo. E nas próximas aulas nós vamos falar dos agentes, né, que modula o relevo, os agentes internos e os externos, ok? Vamos para a nossa atividade de número 2 do nosso terceiro bimestre. Eu coloquei bem fácil mesmo, tá, gente? Vamos lá. Mas o importante não é dificultar para vocês e nem facilitar, mas é trazer à tona o aprendizado, tá? Vejamos. A Cordilheira dos Andes é um conjunto de montanha, tá? Já foi falado, tá? A Cordilheira dos Andes é um conjunto de montanha. A Cordilheira dos Andes que fica na América do Sul. É falso ou é verdadeiro? Eu coloquei o vizinho lá e o falso escrito por extenso. Você vai estar colocando o X, tá? A questão de número 2. Os planaltos, também chamados de platos. Os planaltos também é chamado de platos. É falso ou é verdadeiro? Tá? Foi falado aqui na nossa aula. De número 3, a Cordilheira do Himalaia fica na Ásia. É verdadeiro ou falso? A 4, nas planícies desenvolve-se a pecuária. É lógico que a pecuária ela pode se desenvolver em outros lugares também, mas com mais facilidade, aonde é que se desenvolve essa pecuária? É nas planícies? É falso ou é verdadeiro? Eu tenho mais facilidade de ter a pecuária, criar os animais nas planícies, sim ou não? Então, é questão de nós estarmos analisando isso para poder estar respondendo isso, tá? Se verdadeiro ou se falso. Ok? Tudo de bom para vocês, uma boa aula e não esqueça de
mandar essas atividades. Quem ainda não mandou a sua atividade do segundo bimestre, ainda pode fazê-lo. Eu estou recebendo, e os demais professores também, as atividades do segundo bimestre. Você pode estar devolvendo essa atividade no e-mail mpcfilmagem@hotmail.com ou através do WhatsApp. Tudo de bom para vocês e fique na paz aí. Tenha uma boa aula. Tchau.